Caros irmãos, queridas irmãs, nós estamos a 3 domingos da Quaresma. No antigo calendário litúrgico, este domingo se chamava Domingo da Septuagésima, cerca de 70 dias antes da Páscoa. O domingo que vem se chamava Domingo da Sexagésima. E o domingo próximo, Domingo da Quinquagésima. Então, nós estamos nos aproximando do tempo da Quaresma, que é tempo de penitência, de conversão, de preparação para a Páscoa. E nesses próximos 3 domingos, nós ouviremos as 3 partes do Sermão da Planície, que nós encontramos no Evangelho de São Lucas. E esse sermão começa com as bem-aventuranças que nós ouvimos hoje. Só que nós estamos habituados às bem-aventuranças tal como elas aparecem no Evangelho de São Mateus. No Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, ocupa 3 capítulos, do capítulo 5º ao capítulo 7º, e começa com as bem-aventuranças, e são 8 bem-aventuranças. Aqui no Evangelho de São Lucas, não é o sermão da montanha, é o sermão da planície. O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. E não são 8 bem-aventuranças, mas 4. 4 bem-aventuranças. Elas são um pouco diferentes na forma também. Lá no Evangelho de São Mateus, por exemplo, Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus olha para os discípulos e diz: bem-aventurados vós, os pobres. E ele não complementa em espírito. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lá São Mateus diz reino dos céus, porque o seu evangelho foi escrito para os judeus, que por causa do 2º mandamento, evitam dizer o nome de Deus, então lá sempre é a expressão reino dos céus. Aqui em São Lucas, que escreveu o seu evangelho para cristãos vindos do paganismo, ele usa a expressão reino de Deus. Então, existem algumas diferenças e também para cada uma dessas 4 bem-aventuranças, nós temos imprecações, malaventuranças. Para cada um desses que Jesus proclama felizes, também nós temos em seguida os infelizes. Ai de vós ricos, ai de vós que agora rides, ai de vós que agora tendes fartura. Então, nós vemos um pouco essas diferenças que podem ser explicadas, primeiro porque provavelmente Jesus fazia mais ou menos as mesmas pregações em diferentes lugares, porque o público era outro. Então, isso é comum que alguém faça uma pregação com o mesmo tema mais de uma vez em lugares diferentes para públicos diferentes. Também porque os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que se lembravam, ou no caso de São Lucas, aquilo que receberam, que ouviram.
O Evangelho, antes de ser escrito, foi pregado. Então, são tradições diferentes, assim como nós temos duas versões do Pai Nosso. Uma em São Mateus, mais completa, que é a que nós rezamos, e outra em São Lucas, um pouco mais curta. O essencial, porém, é o mesmo. As bem-aventuranças indicam para nós um plano de vida. É a nova lei. A vida moral do cristão deve se pautar nas bem-aventuranças. Jesus começa dizendo: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E em contraposição ele dirá: ai de vós, os ricos, porque já tendes vossa consolação. Essa riqueza e essa pobreza não são necessariamente pobreza e riqueza materiais. Santo Agostinho já dizia: há ricos pobres e há pobres ricos. Por isso é que São Mateus acrescenta a expressão pobres em espírito. Espiritualmente pobres, ou seja, pessoas humildes, desapegadas. Há pessoas que podem enriquecer licitamente, e desde que elas sejam generosas, caridosas, compassivas, não há problema. O problema é o apego às riquezas, é o materialismo. E um pobre, materialmente falando, pode ser materialista também, apegado, ganancioso, avarento. Na verdade, os pobres aqui de que fala Jesus são aqueles que colocam a sua confiança em Deus. São aqueles que buscam a vida eterna, a salvação. São aqueles que ainda não têm a sua recompensa, a sua consolação neste mundo. Vejam que Jesus usa a palavra agora. Bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados vós que agora tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais. Porque são essas pessoas que se preocupam apenas com esta vida, com o corpo, com a matéria, e se esquecem da salvação de suas almas, da vida futura. Todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos a felicidade, e Deus, que é bem-aventurado em si mesmo, nos criou para que nós fôssemos felizes. Nos criou para que nós participássemos da sua vida bem-aventurada. O problema é que nós queremos ser bem-aventurados em nós mesmos, como Deus é bem-aventurado em si mesmo. Nós somos muitas vezes autossuficientes, orgulhosos, e não reconhecemos a nossa dependência de Deus. Por isso, se agimos assim, Jesus diz para nós: ai de vós. O pobre é aquele que sabe que em tudo depende de Deus, que não tem nada. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. O rico é aquele que se acha autossuficiente, que se basta a si mesmo. Então, a igreja, para iluminar a nossa reflexão, a nossa meditação, na primeira leitura, nos propõe esse trecho do profeta Jeremias que diz: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta de Deus. E por outro lado,
Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Isso é bem característico da literatura sapiencial. O salmo de hoje também. É feliz quem a Deus se confia. E daí essa comparação entre o justo e o ímpio, como Jesus faz também no Evangelho. Quando nós ouvimos essa frase, que é tão conhecida, maldito o homem que confia no homem, logo a gente pensa que se trata de não confiar nos outros. Mas antes de tudo se trata de não confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem significa, antes de tudo, maldito o homem que confia em si mesmo, que se apoia em si mesmo, em suas próprias forças. Em vez de se apoiar em Deus, de confiar em Deus, porque nós somos fracos, imperfeitos, pobres. Ai de nós, pobres de nós, se nós confiamos em nós mesmos. E se nós achamos que a felicidade consiste em ter abundância de bens, conforto e bem-estar material, prazeres sensuais, ou então, se nós buscamos reconhecimento, fama, prestígio, títulos, cargos, se nós queremos ser importantes aos olhos do mundo, Jesus diz: ai de vós, quando sois elogiados por todo mundo. Aliás, já foi dito que toda unanimidade é burra, né? Então, ai de nós se nós somos elogiados por todos. Era assim que os antigos tratavam os falsos profetas. Mas felizes sereis quando os homens vos odiarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Então, a lógica do Evangelho é completamente diferente da lógica que vigora no mundo. O que nós entendemos ser a felicidade é bem diferente do que o mundo entende ser a felicidade. Para o mundo, ser feliz é justamente ser rico, materialmente falando agora, ser elogiado, reconhecido, gozar prazeres. E Jesus está dizendo: ai desses que acham que vão encontrar a felicidade aqui, que não cuidam de suas almas e que não buscam a salvação. Então, maldito o homem que confia no homem significa: eu não posso confiar em mim mesmo. Eu preciso confiar em Deus, me apoiar em Deus, porque eu sou fraco. E o Salmo, então, vai comparando, assim como a primeira leitura, o homem justo, temente a Deus, é como uma árvore plantada à beira do riacho. Enquanto que o homem ímpio, que se afasta de Deus, é como um espinheiro, lá no deserto, seco, que cresce no meio das pedras, da areia, que não tem vida. As bem-aventuranças indicam para nós o caminho da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, nos realizarmos, que a nossa vida seja plena de sentido, porque diferentemente dos animais, nós temos uma alma espiritual. A felicidade humana não é como a felicidade bovina ou canina ou de qualquer animal. Basta que o animal tenha água, comida, sombra e está tudo certo. O bem-estar material não é suficiente para preencher o coração humano. Por isso há tanta gente que tem posses,
tem riquezas, mas continua triste, insatisfeita. Santo Agostinho dizia que nós temos um coração inquieto, cor inquietum, porque Deus nos fez para si, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em Deus. Então é aquilo que Jesus diz em outra passagem, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Na parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, nós temos o exemplo de um pobre e de um rico. Então, claro que essa pobreza, que é um dos 3 conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade, essa pobreza, esse desapego, essa dependência de Deus, ela muitas vezes se expressa externamente também. Essa pobreza voluntária, porque nós somos chamados a sermos simples, não sermos pessoas que ostentam, sermos modestos, discretos. A pobreza evangélica, a pobreza em espírito, ela também se expressa muitas vezes materialmente. Mas o problema do rico da parábola era justamente o seu desprezo, o seu egoísmo, a sua insensibilidade, a sua indiferença em relação ao seu irmão que passava necessidade. Então, os valores do Evangelho são não só diferentes, são opostos aos valores do mundo. Mas Jesus está então nos indicando qual é o caminho para nós alcançarmos a verdadeira felicidade, para sermos felizes. Se nós trilhamos esse caminho que é estreito, que é apertado, sofrendo agora por algumas renúncias, sacrifícios, Jesus nos diz: alegrai-vos e exultai, tereis uma recompensa no céu. Mas se nós queremos o caminho espaçoso, largo, já recebestes a vossa recompensa, já tendes a vossa consolação. Ai de vós, depois haverá luto, lágrimas, fome. São os 2 caminhos. São Paulo nos diz que a nossa esperança, na segunda leitura, é porque Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Essa é a nossa esperança, é a meta da nossa vida, deve ser a meta da nossa vida. A ressurreição, a vida eterna. E o mesmo Paulo diz: os sofrimentos da vida presente nem merecem ser comparados à glória futura reservada para nós nos céus. Por isso é que Jesus disse: agora vós sois pobres, famintos, tendes fome, chorais, sois odiados, alegrai-vos, exultai, sede felizes. É grande a recompensa reservada para vós nos céus. Nós não podemos invejar os maus. Nós não podemos olhar para as pessoas que vivem uma vida de pecado e aparentemente é uma vida feliz, cheia de prazeres. Alguém que vive desonestamente. Ah, como eu queria viver como aquela pessoa. Não vale a pena. Claro, às vezes também nós podemos ser perseguidos, podemos ser odiados por agirmos mal, né? Então, não basta ser odiado, perseguido, insultado. Só se nós somos odiados, perseguidos, insultados
por causa da nossa fidelidade ao Evangelho. Como diz São Pedro, é melhor que nós sejamos odiados por fazermos o bem do que sermos odiados por fazermos o mal, ou sermos até elogiados por fazermos o mal. Então vamos pedir a Jesus, nós que daqui 3 domingos estaremos entrando no tempo da Quaresma, que é tempo de conversão, de nós reorientarmos a nossa vida, que as bem-aventuranças sejam o nosso plano de vida. Nós tenhamos no nosso horizonte os valores do Evangelho para conduzirmos as nossas ações, as nossas escolhas, o nosso modo de viver. Amém.